Muchas gracias a ti. Obrigado, Jaime, por esse convite a uma ruptura epidemiológica que permite, com os instrumentos da epidemiologia crítica, nos propormos um novo modelo de determinação social da saúde. Gostaríamos de estar certos de que você vai permanecer conosco até às 4. Queremos convidar Roberto Passo Noveira para que nos acompanhe, porque são complementares à apresentação de Roberto com a de Jaime. E Roberto é um pesquisador brasileiro do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tem uma grande experiência em saúde coletiva, foi presidente ou diretor-geral do SEB, e nessa oportunidade ele teve a possibilidade de conduzir um projeto em que a questão da determinação social foi fundamental. Todos nos lembramos desse caso, em que um dos temas que está proposto é o que nesse momento ele vai desenvolver, Roberto, que é a questão das determinantes sociais ou determinação social. Em total coerência com o que já me propôs, passamos a palavra a Roberto, vamos ouvir Roberto, em seguida vamos abrir para uma troca entre os oradores e os participantes. Roberto tem a palavra. Boa tarde a todos. Quero agradecer inicialmente o convite dos companheiros do Isaacs, Teporão, Juval, Mariana. Perdón, Jaime, ¿estás escuchando? Jaime, me escuta? Quero dizer que nós estamos aqui numa continuidade de uma discussão que iniciamos entre SEBES e ALAMES, quer dizer, os que se preocupam com essa temática da determinação social da saúde há muito tempo. Na verdade, ela é fundadora da medicina social, não é uma coisa que se iniciou com o relatório da OMS, muito importante e até progressista em certos aspectos, mas ela tem um sentido de paradigma da medicina social que nós apoiamos e acreditamos. Bom, acho que dá para ver aí a minha... Eu vou ter que comandar daqui. O nome que eu dei à apresentação foi o seguinte: Nós críticos dos determinantes sociais da saúde para além da semântica. Aí tem uma coisa implícita, que é o seguinte: nós críticos dos determinantes, ou da teoria dos determinantes, tal como é tradicionalmente difundida pela OMS, e que aqui no título do nosso seminário foi assumido, mas tentando ir além dessa semântica tradicional, ou seja, no sentido que nos indicou Jaime Bale, de que o conceito de determinação nos leva a pensar uma fundamentação muito mais ampla dentro de um processo social e até socionatural e histórico daquilo que é a nossa sociedade, tal como constituída a partir de uma concepção. A diferença que nós entendemos entre a teoria dos determinantes e a teoria da determinação, que nós identificamos entre essas duas concepções, uma ligada à epidemiologia tradicional e outra ligada à medicina social, à saúde coletiva, é que a concepção da determinação tem uma teoria da sociedade por detrás. Ou seja, tem uma compreensão histórico-social da saúde e da sociedade. Enquanto a concepção epidemiológica tradicional, e aí o Jaime Bale tem toda a razão, ela converte os fatores sociais em fatores naturais. É o mesmo jogo da antiga epidemiologia, só que agora entram em cena os elementos sociais. Bem, então, a primeira
primeiro slide é esse. Então, assumimos que o processo de determinação social da saúde precisa ser entendido, né, através de um referencial teórico. E esse referencial teórico não se refere só a uma sociedade isolada, mas ao conjunto das relações mundiais entre as nações, né, que são relações desiguais. Nós apontaremos aqui 4 nós críticos, entendidos como obstáculos epistemológicos, dificuldades para compreender, né, o que é a determinação social da doença ou da saúde, né, a partir da concepção tradicional epidemiológica. Bom, e para além da semântica, significa que nós recusamos terminantemente, né, que se reduza essa compreensão da dinâmica do processo social que põe, de um lado, a saúde e, de outro, os grupos sociais, apenas com base em fatores causais. Bom, primeiro nó crítico. A análise das desigualdades costuma ser feita, de modo geral, com base em certos indicadores. Por exemplo, o indicador de renda, né, que é o mais tradicional, é o Gini. Esses indicadores são aplicados dentro de um único país. Isso verifica como está a renda dos grupos sociais, qual é a tendência, né, de crescimento ou decréscimo da composição da renda entre os grupos sociais. O que nós queremos deixar como ponto marcado aqui é de que as relações internacionais, as diferenças econômico-sociais entre os países sobredeterminam todas as condições de igualdade ou desigualdade social e também de igualdade ou desigualdade em saúde. Então, esse é o ponto principal. Não podemos interpretar a dinâmica da desigualdade em saúde ou de qualquer desigualdade social com base apenas no que acontece num país, no Brasil ou em outro país qualquer. A pergunta é, quando encontramos uma tendência à igualdade ou à desigualdade, a pergunta que se apresenta é: o que está acontecendo no mundo que favorece ou desfavorece a igualdade social em saúde? Paulo Busman, muito prazer ter você aqui. Então, no relatório da OMS, a questão do sistema mundial aparece com o conceito de globalização. No entanto, a noção de globalização não é introjetada dentro do próprio referencial de interpretação da origem, da gênese das desigualdades sociais. Então, fica como um exemplo, mas não fica como um contexto real. Seguinte. Todos nós sabemos que as desigualdades nos países da América Latina vêm decrescendo nos últimos anos. Tivemos uma apresentação muito interessante esta manhã e que colocou, né, como é que os países latino-americanos estão chegando a um ponto de distribuição de renda muito mais favorável. Isso é um processo da década de 2000. Agora, nós podemos perguntar, por que ocorreu essa diminuição das desigualdades sociais? Com que base fiscal
com que base econômica foi possível elaborar políticas de transferência de renda. É claro que essas políticas têm a ver com decisões soberanas dos Estados. Elas não são determinadas pelo econômico, nem pelos agentes econômicos. No entanto, talvez se não houvesse o chamado efeito China, ou seja, a presença da China como um parceiro comercial cada vez mais importante na América Latina, se não houvesse o superávit obtido pelos países da América Latina no âmbito, sobretudo, das exportações de commodities, né, commodities agrícolas, commodities minerais, se não houvesse essa condição mundial, não poderíamos ter a diminuição da desigualdade que foi mostrada hoje de manhã. Por outro lado, foi justamente na China, ou está sendo na China, onde se dá, de forma correspondente, o aumento da desigualdade social extraordinário em relação ao que se colocou, né, ao longo da história da Revolução Chinesa. Ou seja, o aparecimento de uma elite capitalista, o 1% chinês, que são os milionários de lá. Então, se por um lado a China nos favorece a América Latina, por outro lado, ela cria dentro das suas condições econômico-sociais um grupo de elite cada vez mais destacado e, portanto, cria uma desigualdade interna nesse país. Nos Estados Unidos, o que tem destaque é a financiarização da economia. Ou seja, o que acontece é que os Estados Unidos se beneficiam através de uma elite que são o 1%, né, que foi o objeto do movimento do Occupy Wall Street, né, esses que estão à frente dos grandes grupos financeiros mundiais. Né. Então, a desigualdade nos Estados Unidos está relacionada necessariamente, né, com o que vem acontecendo em termos mundiais, né, que é a crise econômico-social que estamos vivendo. Seguinte. Então, esse é um gráfico que mostra o Gini, o coeficiente de Gini, né, para esses países da América Latina, e tem a ver com o que foi analisado hoje de manhã, né, mostrando que a desigualdade no conjunto dos países vem decrescendo, né, portanto, o Gini vem caindo em seu valor numérico. Um pouco a exceção é do Uruguai, né, mas o Uruguai tinha níveis de desigualdade muito reduzidos já no início dessa década de 2000, né, de forma que todos nós estamos nos nivelando ao Uruguai. Então, esse é um fato interessante, porque estamos chegando ao ponto em que um país pequeno como o Uruguai passa a ser um orientador, uma espécie de balizador, né, da distribuição de renda e também da questão educacional, que eles têm um nível de educação bastante diferenciado. Seguinte. Vamos dar aqui como exemplo o que está acontecendo. Eu não sei se os números ali estão bem visíveis, né? Mas, por exemplo, na China,
O que está acontecendo com o grupo dos 1% mais ricos da China? Veja, em 1991, esse grupo concentrava 3,1% da riqueza nacional. Em 2003, passou a concentrar 5,9%. A partir daí, não foi mais possível, né, coletar informação na China. Ou seja, eles não transmitiram essa informação para os organismos internacionais. A África do Sul é outro exemplo, né, de concentração de renda por cima, né? O Reino Unido e os Estados Unidos se destacam particularmente. Veja, o 1% dos mais ricos nos Estados Unidos concentravam, em 91, 12,2%. Em 2009, passaram a concentrar 16,7% da riqueza nacional. Esse aqui, na verdade, não é só a renda. No caso dos Estados Unidos, está computado tanto a renda quanto a propriedade. E, portanto, o que nós queremos dizer, e acentuar particularmente, é que o que está acontecendo na América Latina tem a ver com essa diferenciação de renda e de propriedade, de concentração de propriedade que acontece na China e nos Estados Unidos. Esses dois mundos estão interligados. E a maioria das análises que são feitas nos nossos países toma em conta só o que está acontecendo aqui e agora. Não consideram em que mundo nós estamos vivendo que possibilita ou dificulta o alcance de uma maior igualdade social ou uma maior igualdade em saúde. Então, o pressuposto que nós adotamos aqui é o seguinte: neste sistema mundo em que estamos inseridos, aumentam e diminuem constantemente as desigualdades das condições de vida, e isso está atrelado ao mercado global, né, e também aos mecanismos de proteção social, né, e esses mecanismos respondem ao que acontece na economia, ou seja, você não tem uma proteção social independente, né, e alheia ou imune ao que acontece no mercado global. Outro ponto. De acordo com, e portanto em consequência, né, de acordo com a conjuntura do ciclo econômico, crescimento ou de crise, nós estamos vivendo numa crise, uma crise brutal, o mercado de trabalho e a proteção social se tornam inclusivos ou excludentes. Então, é só para acentuar o quanto que o mercado de trabalho, a proteção social, tem a ver com esses ciclos econômicos mundiais e, portanto, tem a ver com as possibilidades de igualdade em saúde ou social como um todo. Então, é um movimento contraditório, ele é contínuo, né, e, de certo modo, inevitável, e abrange também as questões de saúde. Seguinte. Vou citar aqui um economista liberal, né? Não vou pegar ninguém de esquerda, um Chomsky ou qualquer um, né? Vou tomar aqui o Joseph Stiglitz, que foi, inclusive, economista do Banco Mundial, né? E é um liberal muito respeitado nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, eu vou ler um pouco aqui porque é contundente o que ele diz. O recente crescimento de renda nos Estados Unidos ocorre principalmente no 1% da distribuição de renda. Como resultado, há desigualdade crescente. E aqueles na parte inferior e no meio estão realmente em pior situação hoje do que estavam no início do século. No início do século, quer dizer, século XX. 21, né? As desigualdades de riqueza são ainda maiores do que as desigualdades de renda.
portanto, da propriedade, né? A vida é particularmente dura, perdão, as desigualdades são evidentes não apenas na renda, mas em múltiplas outras variáveis que refletem os padrões de vida, tais como insegurança e saúde. Insegurança e saúde. A vida é particularmente situação ainda pior. Houve um esvaziamento da classe média. Há pouca mobilidade de renda. A ideia de que a América é um paraíso de oportunidades é um mito. Isso quem está dizendo é um liberal. Veja bem. Volto a dizer, não é um esquerdista. Né? Então, a América tem mais desigualdade do que qualquer outro país industrializado, né? E está crescendo essa desigualdade. Então, essa é a conclusão do livro The Price of Inequality, né, do Joseph Stiglitz. Seguinte, para complementar essa avaliação dos Estados Unidos, eu gostaria de colocar aqui a avaliação sobre a questão da igualdade cidadã, feita por um grande historiador francês, o Pierre Rosanvallon, que escreveu um livro admirável, fantástico. Foi publicado há um ano e pouco atrás. La Société des Égaux, a Sociedade dos Iguais, né? É justamente sobre a democracia, né? E aí ele toma muito em conta a democracia francesa e a americana, mostra as convergências e divergências dessas duas sociedades. Ele diz que precisamos que haja na sociedade redistribuição e também solidariedade. Essa palavra que foi usada aqui pelo Heimbrey, né, enfatizada. Mas para que haja solidariedade, é preciso que antes se tenha um sentimento de que pertencemos a um mundo comum. Veja, a solidariedade não se faz por um programa. Nenhum programa de governo cria solidariedade, por mais importante que seja, né? Hoje, o que falta às nossas sociedades é precisamente a possibilidade de refazer o laço social da cidadania, que nos coloca como iguais, mas não necessariamente iguais de renda, mas iguais no modo de viver. Não é? Então, foi isso que ocorreu na Europa. Porque se o Estado-providência, né, o Estado de bem-estar, né, tornou-se importante, é porque houve a experiência das duas guerras mundiais. Foram elas que criaram a base da solidariedade entre os que sofreram essa condição, né? Depois teve essa questão do medo das revoluções, né? E o Estado-providência foi tão importante, diz aqui o Rosanvallon, porque houve o sentimento de uma desgraça vivida em comum, de uma vida em comum que resultou decisiva. A partir da desgraça, se pensou uma vida melhor através do estado de bem-estar. E o problema das nossas sociedades é esse. Hoje, não vivemos como iguais. Então, é a conclusão do Rosanvallon, esse historiador extraordinário francês, e que espero que esse livro seja publicado em português brevemente, ou em outras línguas, né? Seguinte, vamos nos aproximando de algumas conclusões. A igualdade em saúde, como qualquer outra, né, ela tem a ver, reflete o nível de amadurecimento da igualdade cidadã, né? Ou seja, a igualdade democrática de uma sociedade, né? A igualdade cidadã não é um reflexo automático, né, do nível de renda da população. Isso é óbvio, né? Sociologicamente, isso é óbvio. Mas nós nos esquecemos, por algum motivo, seja pela propaganda, seja pelos interesses de natureza política ou outros qualquer, né, de que a igualdade cidadã é muito mais
muito mais expressiva, muito mais duradoura e real do que a igualdade de renda. Então, a distribuição de renda é apenas um mecanismo que se junta, né, para criar a solidariedade necessária à construção da igualdade cidadã. Ponto. Seguinte. Nó crítico número 2. Eu vou caminhar um pouco mais rápido agora. A determinação social da saúde abrange a influência perniciosa de certas indústrias. Tá? Isso não está no modelito lá do Dahlgren Whitehead, né? E é muito bom que se enfatize isso. E eu vou tomar como referência aqui um artigo recente do Carlos Augusto Monteiro, que publicado com outros autores, né, no The Lancet. O que ele diz? O que esses autores dizem? Através da venda e promoção do tabaco, álcool e comida ultraprocessada e bebida, commodities insalubres, as corporações transnacionais constituem os principais pilotos da epidemia global de doenças crônicas não transmissíveis. Devemos salientar o aumento nas vendas desses produtos insalubres em países de renda média e baixa e ter em conta as estratégias comuns que utilizam essas indústrias, né, para minar o controle e a prevenção das doenças, do controle das doenças não transmissíveis. Podem olhar na discussão da determinação social da saúde, raramente aparece uma referência às indústrias como atores, protagonistas da desigualdade social em saúde. Por quê? Porque atuam seletivamente sobre certos grupos sociais. Seguinte. Nó crítico número 3. E eu estou colocando isso aqui, nó crítico, no sentido de um obstáculo epistemológico. O Paulo Bush estudou comigo lá no mestrado nos anos 70, né? E nós sabemos muito bem, né, Paulo, que Roberto Machado. O corte epistemológico e o obstáculo epistemológico. Então, o obstáculo epistemológico é aquilo que nos dificulta ver a realidade a partir de uma teoria, que é um preconceito. E a teoria dos determinantes sociais da saúde acaba se constituindo num preconceito e que exclui, como disse o Jaime, né, outras visões do mundo. Então, atualmente, há uma forma de determinação social que aparece por conta da indústria farmacêutica. Veja bem, não é produzindo coisas danosas ou falsas ou o que for. Que tem a ver com as doenças inventadas. Né? Quais são essas doenças? Disfunção erétil, né? distúrbio de afetividade, de hiperatividade e déficit de atenção, disfunção sexual feminina, né? etc., etc. Então, estão sendo criadas doenças imaginárias. Ora, isso não é uma determinação social da saúde e da doença? Ou é uma determinação da doença, criação de novos entidades mórbidas, entre aspas, que são divulgadas como perniciosas e, portanto, precisando de certos medicamentos para serem tratadas? Isso tem sido chamado de disease mongering, né? Segundo Ray Moninger, é a vendagem da doença de tal modo a ampliar seus limites e favorecer o crescimento dos mercados de venda ou prestação de tratamentos. O monger é o vendedor ambulante, né? Disease mongering é aquele que vende de uma forma ambulante as doenças. Né? O nó crítico número 4. A determinação social da saúde abrange o comportamento coletivo diante da ameaça de certas epidemias. Não é a questão das epidemias em si, mas o próprio medo do risco. A possibilidade, o pânico coletivo, tudo isso está dentro de um fenômeno social, né, que não é explicado pelos determinantes da saúde e da doença. Né? É o comportamento
que se observou diante da gripe suína, né? Aquele episódio ocorrido na década de 2000, já me esqueci o ano exatamente, não sei se o temporão se lembra quando é que foi que aconteceu a famosa gripe suína, não sei, 2006, 2007, 2009, sim. Então, qual é a determinação social desse fenômeno? Como é que ele vai ser explicado pelo modelito tradicional? Não tem como ser explicado. E, no entanto, é algo vivido, é algo experimentado por nós, todos nós, né, como uma realidade que tem a ver com medo, mas ela em si, embora não se concretizasse como uma epidemia, se concretizou como um comportamento mórbido, né, em relação ao que foi essa ameaça. O problema é saber que ameaça é essa, que risco é esse, né, quando ele é imaginado. Como é que isso entra na teoria dos determinantes sociais da saúde da OMS? É uma pergunta. Estou chegando no final. E o final tem a ver com o contexto, né, do consumo em saúde, que falava Heimbreu. O consumo em saúde. Veja, o consumo em saúde está avançando no sentido de substituir o consumo de armas, né, como demanda efetiva para a economia. Durante muito tempo, nós tivemos as armas, a corrida armamentista, né, a Guerra Fria, como forma de manter a economia aquecida. Quem sabe agora cabe à saúde. Isso a gente vê nos Estados Unidos, de certo modo, com um consumo de 18% do PIB com saúde. Quem sabe o próprio Brasil seguirá esse modelo, né? E tem a ver também com o anseio por novas tecnologias, né? Que vai criando essa demanda efetiva e, enfim, tudo isso colocado na fronteira do conhecimento, né, como inovação. Isso tudo tem a ver com uma teoria do desenvolvimento associada com saúde, né, e vista, às vezes, positivamente, né, por nós da saúde, porque coloca a saúde como agente do desenvolvimento. No entanto, né, isso aí pode estar alimentando, né, uma corrida pela saúde e no sentido de manter a economia mundial aquecida. Isso pode ser a realidade dos próximos 20, 30 anos. Não subestime essa possibilidade. E esta também é uma forma de gerar desigualdades, porque traz a expectativa de um consumo, né, por todos, um consumo quase que ilimitado dos recursos de alta complexidade tecnológica. E essa expectativa muitas vezes se traduz em ações judiciais, como nós vemos no Brasil, né? Ações judiciais para tratamento de doenças raras e com remédios caríssimos. Então, nós estamos nesse contexto em que a saúde se torna cada vez mais importante economicamente. Mas não devemos festejar isso. Por que vamos festejar? Só porque somos nós, de algum modo, que somos projetados? Será que não temos que olhar, né, com muito cuidado e criticamente essa tendência a fazer da saúde um dos centros do consumo capitalista, o objeto do desejo do consumo capitalista? E é uma saúde muito dubitável. É uma saúde que não é saudável. É como dizia Ivan Illich, é uma saúde patogênica, muitas vezes. Então, com essas observações, eu termino a minha apresentação e agradeço por estar aqui com vocês e podemos continuar na discussão. Muito obrigado.